Eu sou o Felipe Torqueto, Head de Soluções aqui, junto com o meu colega Gabriel. Gabriel Zecim, pessoal, sou arquiteto aqui na Sensidia também. Trabalhei bastante tempo no time de consultoria, estou apoiando hoje o pessoal de produto aí com a parte de inovação, AI. Tá bem interessante o mundo aí. Então vamos lá, pessoal, isso aqui é muito mais para ser um bate-papo, tá? Arquiteto não é muito do PPT, tem muito arquiteto aqui na sala que eu sei, então vamos lá. Vamos começar contando uma historinha, né? Como é que a gente estava acostumado a desenvolver a aplicação há todos esses anos, né? Durante os 20 anos aí. Desenvolver a aplicação, fazer o documento, fazer API. Para quê? Para o desenvolvedor consumir, outros desenvolvedores consumirem, certo? Aí a gente está vivendo esse boom de agentes. Tudo bem, não preciso falar para vocês, isso aqui é óbvio agora, né? Vocês vão entender por que eu estou colocando isso aqui daqui a pouco. Mas hoje alguém tem a intenção de resolver um problema, de uma linguagem natural. Ele vai chamar um agente ou uma aplicação baseada em AI. E o que essa aplicação vai fazer? O que ela vai acessar? Como é que ela vai chamar uma LLM? Ela vai chamar um MCP? Ela vai chamar uma API? Ela vai chamar um CLI? Ela vai chamar seu sistema operacional? O que ela faz? Essa é a questão, é um pouco que a gente quer contar para vocês hoje. A gente diz aí que, acho que todo mundo aqui já percebeu, né, que a AI mudou a forma de desenvolver software, obviamente, né, a gente está usando muito aí GPT, Cloud, Codex, enfim. Então, a forma de se desenvolver software mudou tanto no sentido de aceleração do uso de AI para desenvolvimento de software, mas uma outra vertente que às vezes nem todo mundo parou para pensar é que as APIs, as integrações que a gente está construindo hoje, cara, elas vão parar de ser consumidas somente por um dev que está acessando o teu dev portal e está lendo a tua documentação para entender como é que usa a tua API. Na verdade, você vai ter uma intenção, igual o Torqueto comentou, um usuário relatando um problema para um agente ou um agente sendo trigado ali por algum evento que ele precisa trabalhar em cima daquilo. E esse agente vai, de forma inteligente, raciocinar em cima daquilo, utilizando uma LLM, e decidir chamar as tuas APIs, as tuas ferramentas. Então, a gente está saindo de uma API que foi feita para um consumo humano para ser consumida por agentes, né? E aí tem um segredo, né? Quando ela vai consumir, que jeito ela vai consumir. Isso é não determinístico. Caindo um pouquinho, né? Mais um nível de detalhe aí para a gente começar a esquentar. Uma requisição, ou seja, alguém chamando um agente ou alguém chamando uma aplicação baseada em AI. Isso aqui, mais ou menos, né? Óbvio, existem várias arquiteturas de referência e várias formas da gente fazer uma arquitetura de referência de um agente. Mas olhando para o modelo Sensidia, né, olhando para as coisas referentes à integração, a gente tem uma requisição, ela vai bater no runtime do agente. Ele vai decidir, dentre várias outras coisas, vai chamar LLM Provider, vai chamar um MCP que é um SaaS, ele vai chamar sei lá, o MCP do Gira, por exemplo. Ele vai chamar MCP de sistemas internos, ou ele vai chamar até uma API, a gente não tem MCP ainda, vai chamar uma API diretamente. E aí um ponto importante, né? Isso aqui é uma requisição para um agente, né? E assim, uma definição bem simplista de um agente que a gente costuma encontrar na comunidade de AI é que um agente nada mais é do que LLM, prompt e ferramentas em loop, né? Então, basicamente, uma definição bem simplista, claro que salva a devida proporção ali, mas que para mim, pelo menos, faz bastante sentido. E, beleza, um agente, para funcionar, um agente não funciona sem contexto, né? Então, uma LLM para funcionar, beleza, você tem uma LLM hoje, você pega as grandes LLMs, aí, os modelos de fronteira, são treinados com trilhões de parâmetros ali, mas o agente só é tão bom quanto o contexto que ele consegue obter, né? E por que a gente está falando tanto de integração aqui, né? A Sensidia é uma empresa que fala muito de integração, a gente apoia nossos clientes muito com integração, e falando de AI não é muito diferente, né? Às vezes as pessoas pensam que AI é um mundo novo e, pô, tudo que eu tenho aqui, cara, vai ser jogado fora, mas, na verdade, tudo que você tem hoje já embarcado no teu ecossistema, na tua organização, é uma forma de o agente conseguir obter contexto sobre aquilo. Igual eu comentei, o agente não vai conseguir fazer nada sem contexto, né? E quem até participou do workshop que está tendo aí de construção de agentes hoje aqui no Apix também, percebeu que uma jornada ali, uma requisição, acaba desencadeando uma série de requisições, uma série de ferramentas, uma série de chamadas para LLMs, e aí começam a surgir essas preocupações com governança. E aqui é uma visualização que a gente sempre traz para os nossos clientes, que é o seguinte, né? Normalmente a gente vê essa figurinha aqui do lado, que é um usuário está chamando alguma aplicação baseada em AI, algum chatbot, alguma coisa. Fácil, né? Eu chamo, ela conversa comigo, ela responde o que eu quero, ela faz o que eu preciso, certo? Aquilo ali é o que o usuário vê. A realidade está aqui.
Uma requisição pode disparar mais de um agente, que dispara mais de um MCP, que dispara mais de uma API, que dispara mais uma ação, que vai em vários bancos de dados. Isso é exponencial. E um nível de complexidade que a gente nunca tinha visto. Existe complexidade de integração e aplicações determinísticas? Claro. Era um negócio da Syncytia. Só que esse nível de complexidade, quando a gente fala de arquiteturas agênticas, isso é elevado a outro nível de complexidade. Tá? MCPs, A2As, protocolos, são protocolos. Né? Eles não vão resolver complexidade, eles vão abstrair alguns pontos. Tá? Essa é a mensagem subliminar nesse ponto. Tá? Um agente pode chamar uma ferramenta, um agente pode chamar outro agente, e tudo isso é tomado, as decisões são tomadas não por um humano, a decisão é tomada pelo agente, né? Chamando uma LLM, o que a LLM responde, o contexto que você passou. Isso é assustador do ponto de vista das aplicações determinísticas que a gente desenvolvia até alguns meses atrás. Colocar isso na mão de um agente, deixar o agente decidir, olha, está aqui as ferramentas que você pode usar, resolva meu problema. Faça um pagamento. Né? Então, isso que está acontecendo hoje. E olhando para o desenho aqui, a gente vê databases ali expostos via MCP, você tem APIs suas postas via MCP. MCP é um protocolo que ganhou bastante força ultimamente para conseguir plugar de forma muito fácil as suas ferramentas, suas APIs nos agentes. Né? E é legal que você consegue reaproveitar o que você já tem dentro de casa para você conseguir dar contexto para o agente, igual eu comentei. Mas quando você olha para cá, e beleza, você tem um agente que ele spawna subagentes, cada subagente sabe resolver um problema específico, ele tem skills para resolver determinados problemas, ele tem ferramentas específicas para resolver determinados problemas, e você consegue pegar isso e começar e plugar no ecossistema que você já tem, mas se você não tem nem a governança do seu parque de APIs feita da forma correta, já fica difícil você conseguir explorar isso de uma forma segura para o teu agente. E agora a gente está falando que os agentes vão consumir isso de forma exponencial. Então, né, o pessoal comentou, o Kleber comentou ali no keynote de abertura, a velocidade de um humano fazer alguma ação no sistema nem se compara à velocidade das ações que um agente consegue fazer. Então, se isso não está bem governado, se você não sabe o que o teu agente pode fazer dentro do teu ecossistema, se você não tem essa governança sob controle, eventualmente o estrago que um agente pode fazer no teu sistema, a catástrofe que ele pode causar e a velocidade com que ele consegue fazer isso é muito maior. Então, essas preocupações de você pegar o que você já tem, conseguir colocar governança em cima daquilo, mas pensar agora em novos protocolos, em novas interfaces que os agentes vão utilizar para consumir e governar também essas novas interfaces, esses novos protocolos, demanda aí uma série de práticas, novas ferramentas, e é isso que a gente tem discutido bastante, né, com clientes aí, em conversas, para ver como é que a gente consegue também ir ajudando nesse sentido. Aí uma curiosidade aqui, quem já está usando MCP? Poucas pessoas até. A2A, alguém já está brincando com a gente, falando com outro agente? Ainda não? Um pouquinho. Não sejam tímidos, não vou chamar no palco. Só mais uma linha de exponencialidade, né, de complexidade em si. Um agente nunca vem sozinho. Né? Você vai desenvolver alguma coisa e provavelmente a outra área de negócio vai pedir mais uma funcionalidade ou uma funcionalidade que vai demandar o desenvolvimento de N agentes. Então, volto no nível de complexidade, que é o que a gente está montando justamente na nossa apresentação, que é como as coisas perdem o controle e como simplesmente usar um protocolo ou simplesmente dizer uma buzzword não vai resolver esse problema de fato. Tá? Igual eu falei para vocês, MCP é um protocolo, ele não resolve complexidade. Dizer que o MCP é um protocolo que ele vai resolver todos os problemas também não é verdade. Ele vai crescer sua janela de contexto e vai fazer você gastar token demais. Quando usar uma coisa, quando usar outra, quem está acessando o quê, quando e como. Isso aqui, obviamente, é uma figura que, só para exemplificar um pouco, mas imaginem 20, 30, 40 agentes interconectados, chamando informações entre si, chamando MCPs que podem ser iguais, ou quem vai garantir que eu estou reutilizando alguma coisa, quem garante que isso é seguro e quem garante que as decisões que os agentes estão tomando, primeiro, eles podem tomar, e segundo, se isso sair do controle, quem limita o escopo de um agente?
consegue colocar limite guardrail nele para dizer, olha, você só pode chamar essas integrações desse modo, com essas políticas de segurança. Essas são algumas questões que a gente vem, né, desenvolvendo ao longo do tempo. Aí vocês vão ver nos próximos minutos aqui algumas dessas respostas. Porém, eu queria, né, pegar a percepção de vocês, por isso que eu pedi para vocês levantarem a mão quem está brincando com o MCP, e até quem já colocou uma API exposta para um agente. Algum de vocês já fez isso? Só por brincadeira. Né? Vocês devem ter sentido esse receio de, tá, tem um agente chamando minha API. Beleza, se isso sair do controle, eu faço o quê? Por coisa simples até, o agente ficou doido e começou a chamar minha API 1 milhão de vezes e derrubou meu sistema. Isso é relativamente fácil de resolver, você sobe de novo. Só que se um agente fizer ou mostrar dado que não devia, do jeito que não devia, o estrago é exponencial. Tá? E a complexidade de controle sobe em um nível exponencial também. Tá? Acho que a chave aqui para esse slide, né, a gente coloca ali complexidade N por M, né, a gente olha para esse desenho e, pô, a gente já viu arquiteturas complexas com integrações complexas, N sistemas chamando N sistemas, então por que isso é novidade aqui? Né? Então, na verdade, você tem agentes que spawnam subagentes e quem acompanha o mercado de APIs, o mercado de integrações como um todo, quem veio em edições anteriores do Apix, até muito antes da gente começar a falar de GenAI especificamente, no começo do mundo aí de APIs, nem todo mundo dava devida importância para a governança. Né? Algumas pessoas tinham até medo de, vou colocar governança, eu vou burocratizar o meu processo, eu não vou conseguir, vou desacelerar a inovação aqui da organização. Mas quando a gente olha para o desenho aqui, a gente começa a ver os problemas que a gente tem, ainda mais agora em escala agêntica, né? N agentes, spawnando N agentes, conversando entre si, conversando com ferramentas, conversando com LLMs e conversando com APIs que estão dentro do teu ecossistema. Né? Antigamente era difícil, né, convencer que governança de APIs era importante e hoje já a gente não precisa gastar muita saliva ali para explicar o porquê da importância da governança de APIs. Quando a gente escala isso e abstrai isso para um consumo, e o consumo que a gente está vendo agora de agentes consumindo agentes, ferramentas, enfim, é a mesma pegada. Então, na verdade, você vai ter esses mesmos problemas de governança que a gente já teve. Então, quando a gente falava lá atrás de Shadow API surgindo, a gente fala agora de Shadow AI. Então, cada squad da tua organização está fazendo integração com LLM do próprio jeito, utilizando uma API key própria. Aí, de repente, o teu CFO pergunta, cara, por que o custo da OpenAI escalou esse mês? Você não sabe responder. Qual foi o ROI em cima daquilo? Qual é o projeto que está utilizando aquilo? Então, essa questão de custos, quando envolve AI, a gente sabe que os custos dos tokens ali são caros. Então, se você não tem esse tipo de controle, assim como os mesmos problemas de governança que a gente tinha com a API, voltam a surgir também aqui, só que numa escala muito maior. Por exemplo, quanto custa uma API? A resposta, há alguns anos atrás, era uma coisa um pouco mais fixa, de quanto custa para fazer uma API. Ou quanto custa o consumo dessa API. Hoje, essa pergunta ficou meio difusa. Quanto custa uma API? Não sei. Vai depender de quem está utilizando. Aqui é um pouco de o que estamos fazendo a respeito. Tá? A palavra AI Gateway, o que tem ali dentro, o que é AI Gateway de fato. Tá? Se eu for resumir o AI Gateway, ele é uma ferramenta onde ele vai controlar, se propor a controlar tudo que um agente precisa tocar para funcionar. Desde a LLM, tá? A base seja uma SLM, seja uma LLM para coisas mais complexas, até uma API simples ou um MCP complexo, ou outros agentes ou data sources que vêm de outras fontes, tá? Tem acesso direto de um MCP para um banco de dados ou alguma coisa parecida. A proposta do AI Gateway é dar uma resposta um pouco mais firme de como é que eu governo o que as minhas aplicações baseadas em AI vão fazer dentro da minha infraestrutura. E aí existe um ponto interessante, né? O pessoal está falando, minhas aplicações determinísticas são aplicações legadas. Não são. As aplicações legadas vão continuar ali. Tá? A AI generativa não vai resolver absolutamente tudo. Tá? Existem aplicações que vão continuar sendo determinísticas e que vão servir como ferramenta para aplicações novas baseadas em AI. Porém, existe uma difusão aí dizendo que as minhas aplicações determinísticas são legadas agora, eu vou fazer tudo com AI. O primeiro ponto isso não vai ser uma verdade. Então, o AI Gateway vem também para resolver esse ponto.
como eu faço o link de dois mundos, do mundo determinístico para o mundo não determinístico? Quem me dá um pouco mais de observabilidade, controle e segurança para eu conseguir fazer esse nível de aplicação, me dá o próximo passo de desenvolver aplicações não determinísticas, só que respeitando os guardrails que a gente já sabe muito bem do mundo determinístico. Tá? Esse é o resumo do AI Gateway em si, hoje. Tá? Acho que um ponto-chave aqui, né, é que a centralização ela é meio que um pré-requisito arquitetural para a governança. Né? Então, a partir do momento que você tem N agentes espalhados, construídos, consumindo N ferramentas, né? É igual quando a gente tinha, no começo de APIs, né? Antes das APIs explodirem, muitos anos atrás, você tinha uma API, meia dúzia de APIs, consumindo meia dúzia de microserviços, meia dúzia de consumidores, você não tinha muito um problema de governança. Mas quando você escala isso, e a gente viu empresas construindo ecossistemas de parceiros, marketplaces, etc., e hoje o mundo que a gente tem hoje com integrações, né? A gente percebeu essa necessidade na época de ter uma camada centralizada de governança para você ter o famoso single pane of glass, né? Um painel único de controle onde você consegue controlar essas suas integrações, colocar suas políticas de governança, isso para o mundo de APIs. Agora, para o mundo de AI, a gente está indo nessa mesma linha. Né? Eu gosto de traçar aqui um paralelo quando eu converso com clientes, com as pessoas sobre isso. É aquele papo de os carros são como as lanchas. Né? O API Gateway está também para o API Gateway, assim como os agentes estão ali para os microserviços. Né? Então, da mesma forma que você tem um microserviço expondo uma API ou consumindo uma API, e você faz isso através de um API Gateway, a ideia é que você tenha o AI Gateway resolvendo, igual o Torquato comentou, o que o agente precisa para funcionar. Então, você tem o runtime do teu agente, assim como você tem o runtime dos teus microserviços, e o teu agente, obviamente, vai precisar consumir ferramentas, consumir LLMs, e a partir do momento que você coloca isso numa camada centralizada, né, esse é o conceito de, assim como no API Gateway, que é o mesmo conceito do AI Gateway, né, você coloca isso numa camada centralizada, você tem um lugar único de governança, de observabilidade, você consegue enxergar o consumo, configurar quem pode interagir com qual LLM, com qual ferramenta, aquele agente que está consumindo o teu gateway, as tuas ferramentas ali, qual é a identidade dele, ele tem a credencial, você sabe dizer quem ele é. A pessoa que está logada no agente, né, porque beleza, um agente ele está servindo ali para a tua organização, você pode ter N usuários logados no teu agente, né? O usuário que está logado no agente, ele tem permissão de fazer aquela operação? O agente, né, provavelmente vai ter, mas aquela pessoa logada, ela pode fazer aquela operação específica? Ou ela pode consultar aquela informação específica que ela está tentando consultar? Então, como que você propaga isso da chamada do teu agente para N subagentes que ele pode spawnar, né, enfim, invocar ali outros agentes para fazer o trabalho deles? E como que você propaga isso, esse mecanismo de controle, até chegar no teu back-end e você ter o rastreio disso, a correlação, os logs, enfim. Então, se você não tem, acho que o ponto aqui é esse, né? Se você não tem isso centralizado, fica muito difícil de você conseguir governar, e é muito o que a gente está, né, enxergando no mercado aí com, né, o AI Gateway. Existe um outro ponto aqui, tá? Uma coisa que a gente toma muito cuidado, até no conceito do AI Gateway, é não privar o desenvolvedor ou as áreas de negócio de utilizar ferramentas de desenvolvimento dos agentes em si. Sejam elas ferramentas simples, né, ou ferramentas mais intuitivamente para o pessoal não técnico, né, N8N, enfim, ferramentas que abstraem muito das complexidades, até para agentes mais complexos que vão ser desenvolvidos pela área de desenvolvimento, com LangGraph ou Crew AI, seja lá o que for. O AI Gateway em si, ele vai deixar os dados, deixar as fontes e tudo que esse desenvolvimento precisa disponível de uma maneira segura. Então, não é simplesmente, vou travar isso porque vocês não podem ter acesso, né, e vou centralizar. A centralização aqui funciona quase como uma multiplicação. Tá? A gente está centralizando e governando o que é necessário para que uma aplicação baseada em AI precisa para funcionar, para que esse desenvolvimento seja mais agilizado, seja ele pelo pessoal de negócio, seja ele pelo pessoal mais técnico. Tá? E principalmente para o pessoal de negócio, isso aqui dá uma agilidade interessante, porque um desenvolvedor, quando está desenvolvendo algum agente específico, ele vai saber chamar a API da OpenAI, pegar uma API key, saber a diferença de uma coisa e da outra. O pessoal de negócio, não. Se ele estiver chamando alguma coisa que ele não pode, é mais difícil. Tá? E a gente sabe que a AI democratizou muito o acesso a essas coisas. Desenvolver um agente, existem as milhares de aplicações e ferramentas para você conseguir desenvolver isso. O AI Gateway não se propõe a controlar isso de uma forma rígida que vai matar a inovação. É o contrário.
Ele vai colocar a inovação na frente, por quê? Justamente pelo fato de deixar essas informações disponíveis de uma maneira correta para as áreas conseguirem se multiplicar. Então, independente do que seja, desde um agente mais simples até um agente mais complexo, ou empresas que estão começando na jornada de AI, ou empresas que já estão mais maduras e querendo um nível de governança mais firme, é a ideia desse conceito de maneira geral. Eu acho que legal também, a gente conversa bastante com clientes, né, ultimamente, sobre o assunto de agente, que enfim, agente AI, e é comum a gente ver aquelas famosas POCs que nunca vão para a produção, né? O cara começa a desenvolver, ele tem um agente que às vezes ele está usando para um uso mais interno, mais controlado, mas puta, ele tem medo de colocar aquilo em produção, porque ele não tem muita confiança se aquilo está bem governado da forma correta. Então, é comum a gente ver, cara, eu experimentei aqui, brinquei com o MCP e tal, mas acabou não indo para a produção porque a gente não confia muito naquilo. Então, acho que tendo uma camada para você conseguir governar isso, dar o controle correto, você tende a ter mais segurança para conseguir levar isso para frente também. E agora, digamos, não é a cereja do bolo, mas é um ponto extremamente crítico. Tá? Existem alguns pontos de segurança, e aqui é muito importante dizer que segurança é feita em camadas. Não existe uma aplicação, ou um software, ou uma mágica que vai dizer, não, beleza, instala isso aqui, você está magicamente seguro. Tá? O AI Gateway é mais uma dessas camadas. Tá? O que ele se propõe a fazer? Sanitizações nos prompts, tanto de entrada quanto de saída, algumas sanitizações específicas. O que aconteceu no McDonald's, por exemplo? Me dá um cheeseburger, mas também me dá a solução desse código Python. Esse tipo de coisa é mais difícil acontecer com o AI Gateway na frente, com uma injeção de contexto, por exemplo. Sanitizar dados que eu não quero de forma alguma que meu cliente, né, quem está usando essa aplicação, passe para o modelo, ou que o modelo passe para o meu cliente final. Esse tipo de sanitização é extremamente importante, o AI Gateway está no meio das LLMs, ele consegue fazer parte dessa sanitização. Tá? Os guards de prompt, eu quero colocar uma SLM, né, uma LLM menorzinha, que é especializada em sanitizar prompt, em ver o prompt, ver se não tem nenhuma linguagem própria, enfim. Fazer as sanitizações necessárias para que esse prompt seja seguro, tanto para o meu usuário mandar para a minha LLM, quanto para o meu usuário receber esse prompt de volta. Tá? E o mais clássico de todos, observabilidade. Tá? O foco do AI Gateway está muito especificado em observabilidade, porque tudo passa por ele. Então, se o seu agente está chamando uma LLM específica, ou LLMs, tá? Podem ser múltiplas, se meu agente, a partir da primeira chamada, ele chamou várias ferramentas via MCP, se ele chamou uma API, seja lá o que for, seja lá o que ele fez, isso vai estar logado. Tá? Para quem trabalha com esse tipo de tecnologia, já sabe, isso é extremamente importante. É muito difícil você pegar, nas ferramentas atuais, um trace completo do que o agente fez de fato. O que ele chamou, quem ele chamou, em que momento, qual foi a resposta, por que ele fez isso. Tá? O AI Gateway é mais uma dessas ferramentas para a gente ajudar a montar as pecinhas do quebra-cabeça. Ele vai conseguir entender via trace, via métrica, o que está acontecendo, o que esse agente chamou, por que ele chamou, em que contexto, qual foi a resposta da LLM. Tá? E, obviamente, tá, isso ajuda muito em controle de custo. Token custa caro. A maioria de que está usando, que a gente já teve problema de custo aqui, assim se já. Então, tokens descontrolados é um problema. E tokens, todo mundo já sabe também, é uma coisa extremamente subsidiada hoje. São caros. AI é cara. Tá? Então, otimizá-la é um ponto extremamente importante. A gente não consegue fazer, vamos liberar para todo mundo, depois a gente vê. Isso não é bem uma estratégia muito plausível a ser seguida. Não sei se vocês veem na internet, aí sai direto que alguns dos bancos ou algum provedor gastou milhões em cloud ou em token. Acho que, de novo, até bato na tecla da centralização aqui. Né? Você consegue implementar mecanismos de validação, de segurança de forma isolada nos seus agentes, mas aqui, de novo, se você tem uma camada centralizada que você consegue fazer isso e você pluga os seus agentes nessa camada, você já ganha isso em escala. Né? Então, da mesma forma que você tinha isso para APIs, com API Gateway, rastreabilidade, enfim, você consegue ganhar essa escala também pensando aqui num consumo agêntico.
A gente está até explorando casos de uso dentro da SimCity também para uso do nosso AI Gateway dentro de casa também, para a gente conseguir ter mais controle, conseguir entender onde os tokens estão sendo consumidos, dividir por área, permissionamento, enfim. Então, de novo, né, se você não tem isso centralizado, é muito difícil de você conseguir pensar em crescer isso em escala. Acho que essa é a mensagem principal aqui. Assim como a gente trabalha com Zero Trust em APIs, enfim, a gente tem lá OWASP Top 10 para APIs, a gente já tem um OWASP Top 10 para LLMs também. E fala-se muito em Zero Trust desde a construção dos teus microserviços até a segurança está no processo de desenvolvimento mesmo, né? E pensando em exposição de APIs, ter um componente de API Gateway central para você conseguir controlar isso é fundamental. Da mesma forma, a gente abstrai isso aqui também para integração com AIs, com LLMs, com MCPs, né? Então, acho que os próprios protocolos novos que têm surgido, na MCP é o protocolo da vez para chamada de ferramentas, mas tem A2A para integração entre agentes. Então, uma ferramenta que suporte essas integrações, esses protocolos, para você conseguir ter essa observabilidade e esse controle, acaba sendo primordial. Como eu falei para vocês, pessoal, essa é a cereja do bolo. Basicamente, era essa a mensagem que a gente tinha para vocês. E, de novo, AI é uma coisa que ainda vai evoluir muito. Mas a principal mensagem aqui é AI descontrolada não vai ser o futuro. E simplesmente o fato de você não deixar ninguém usar mata a sua inovação, e o AI Gateway vem justamente para dar o meio termo. Ele deixa acessível para quem é necessário, da forma correta, para que sua inovação não pare. Essa é a mensagem no fim do dia, e também existe um ponto muito importante, tá, pessoal? Segurança e vai continuar sendo, agora mais que nunca, um ponto muito importante. E, de novo, né, o AI Gateway não é a prova de balas, essa é a nossa mensagem também, tá? Mas ela é uma solução muito interessante para que a sua governança e a sua segurança vá para outro nível em termos de adoção de AI. A ideia aqui é justamente fazer com que a adoção não seja tão dolorosa assim.